Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal, Economia para Iniciantes. Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. Hoje eu vou estar fazendo a resenha de um grande livro, tanto em tamanho como em qualidade, que é o livro Introdução à Micro e Macroeconomia do Mencken, esse livro aqui é um dos mais utilizados nas faculdades do mundo inteiro, não apenas no Brasil. Inclusive o autor ele é americano, se eu não me engano ele é professor de Harvard. Aqui na capa do livro diz que é o texto básico nas melhores universidades, porém a minha edição ela é um pouco antiga, eu recebi de doação de uma parente, até agradecer ela por ter doado esse livro, que ela tinha ele estava meio antigo e ela resolveu me doar. Eu não teria condições de estar comprando esse livro, porque a edição nova é muito cara, né? Mas inclusive se você tiver condições de comprar, eu recomendo que compre a edição mais nova, né? Se você tiver condições ou quiser fazer esse investimento, que é um pouquinho salgado o investimento, mas na minha visão até que vale a pena, porque é muito conteúdo, né? E também é sempre interessante você ter uma noção do que se está aprendendo nas faculdades. Obviamente, como é um livro de introdução, né, a esses dois temas, não aprofunda totalmente em cada um dos assuntos, né? Mas para você ter uma noção, né? Ter noção dos temas que são abordados. É um livro bem ortodoxo também, né? Até por ser um dos manuais mais utilizados, né? Ele está com bastante ligação com a ortodoxia, né? Uma coisa interessante desse livro, né? Pelo menos da edição mais nova, porque eu tenho um amigo que tem, ele me contou, ele falou que no final de cada capítulo tem um gráficozinho que mostra quantos por cento dos economistas concordam com aquilo ou não. E eu acho isso interessante até porque nessa edição antiga ele mesmo conta uma piada do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Ele diz que se tivesse um jogo lá que você faz e os economistas que fizessem o jogo, ele ia ter 100 perguntas e 3.000 respostas, né? Porque os economistas não concordam em praticamente nada, até porque a gente tem diversas escolas de pensamento, diversas teorias, né? A gente tem economistas Nobels que têm visões diferentes de outros Nobels, então os economistas, embora eles concordem em grande maioria com alguns princípios, né, com algumas coisas, com algumas afirmações, existe sim bastante discordância e na verdade eu acho isso até bom para o desenvolvimento das ciências econômicas, né? Então esse livro ele é muito interessante por causa disso, né? Ele acaba te mostrando o quanto de pessoas que concordam com aquela afirmação ou não. Isso na edição nova. Nessa aqui, na verdade, ele mostra uma pesquisa do American Economic Review, onde mostram 10 afirmações e quantos por cento cada economista concorda com aquela afirmação. Ele também vai estar falando um pouquinho sobre as 10 lições de economia, né? As 10 lições básicas. Inclusive, a maioria delas, antes de eu ler esse livro, eu já acabei já ensinando aqui no canal, eu já tenho vídeos falando sobre elas. Por exemplo, o custo de oportunidade, quando você expande muito a oferta monetária, se tudo se manter mais constante, a tendência é que os preços aumentem, né? Inclusive, tem gente que nega esse princípio e diz que a economia é básica, saber que isso está errado. Então, enfim, cada coisa que a gente que comentam aqui, mas enfim, então tem essas 10 lições básicas de economia que foram passadas pelo Mencken e eu acho que são bem interessantes, né? São conceitos básicos como esse que eu falei sobre inflação, custo de oportunidade, etc, né? Também tem um capítulo bem legal onde ele vai e passa noções básicas sobre gráficos, né? E ele explica por que ele acha que modelos são importantes na economia, né? Ele também vai estar ensinando coisas como oferta e demanda, que também já tem um vídeo aqui no canal. Ele vai estar falando um pouquinho sobre fronteira de possibilidade de produção, que é uma coisa que normalmente sempre passam em aulas introdutórias de economia, né? Ele vai estar ensinando os princípios básicos tanto de micro e macro, ele vai estar se aprofundando em oferta e demanda, como eu já falei aqui, vai estar falando de inflação, né? Então ele vai abordar diversos temas de economia nesse livro, não vou ficar dando spoilers, até porque aqui no canal a gente já tem uma série sobre teorias econômicas e você pode estar dando uma olhada, que diversas eu já expliquei aqui, e outras estão presentes no livro, que eu recomendo que, se possível, vocês comprem, porque pelo menos eu gostei, né? Eu acho que pode estar contribuindo com o desenvolvimento intelectual de vocês.
Esse livro aqui eu confesso que eu tinha um pouco de preconceito em relação a ele, eu achava que esse livro era ruim, inclusive eu aprendi uma lição não apenas, eu não aprendi só economia graças a esse livro, mas eu aprendi que muitas vezes a gente acaba tendo uma ideia errada sobre um autor por causa dos fanboys que tem na internet, né? Então muita gente fica usando esse livro para dar carteirada. Acho que como ele é utilizado em muitas faculdades, o cara lê esse livro aí ele acha que já vai ser capaz de refutar todas as escolas de pensamento sem se dar o trabalho de ler sobre elas, etc. Então, por causa dessas pessoas, eu acabei tendo uma visão ruim desse livro, né? Um preconceito ruim antes de ler ele. Porém, eu decidi ler, né? Mesmo eu tendo esse preconceito, e ele me surpreendeu positivamente, né? Ele mostrou que ele é um cara muito didático. Eu tenho algumas discordâncias em relação ao autor sobre alguns temas, né? Até porque, como ele disse aqui, nem mesmo os economistas concordam com tudo, né? Eles dificilmente chegam num consenso. Mas eu achei bem interessante esse livro e eu acho que a didática dele é muito boa. É um livro com muitos exercícios e eu acho isso muito interessante porque dá para você treinar, né? Tem uns testes rápidos no meio do capítulo para ver se você entendeu o que o autor quis passar para você. Então, ele é um livro muito interessante. Só tomar cuidado para não levar tudo que é dito nesse livro como uma verdade absoluta, né? Para você não virar igual esses caras de internet que acham que porque leram um livro de introdução, eles já estão aptos para refutar todas as escolas de pensamento, né? E isso vale, obviamente, para todo mundo, né? Inclusive, se você tem alguma escola de pensamento da sua preferência, não leia apenas ela, leia livros de outras escolas, etc. Ou se você quiser focar em apenas uma escola de pensamento ou apenas alguns autores, não tente refutar outros autores antes de lê-los, antes de compreender o que eles querem dizer, né? Até porque isso é um princípio básico, quando você vai fazer uma crítica, é importantíssimo, na verdade, que você saiba por que está errado, para que você possa explicar e para que não fique palpitando na internet, né? Então eu acho que isso é muito interessante e eu aprendi com isso no sentido de que às vezes os fanboys de um autor, eles podem passar uma impressão errada para você, né? E na verdade o autor ser um bom economista, né? Que foi o caso aqui, né? Um ponto interessante desse livro é que o autor consegue, dentro do possível, ser bem imparcial, né? E eu acho isso muito interessante, além dele ser didático, como eu já falei aqui, e dele dar muito exemplo. Às vezes a gente fica irritado até, pô, esse cara não para de dar exemplo, eu já entendi, mas isso é importante também, até para você estar fixando as coisas. Então, é um livro deveras interessante, é um livro que eu com certeza estou recomendando e, inclusive, voltando ao que eu falei recentemente, né? Recentemente, eu digo no próprio vídeo aqui, sobre esse preconceito. Muitos autores que eu gosto, as pessoas têm um preconceito em relação a eles por causa dos fanboys da internet, né? Então, é importante, eu meio que me coloquei no lugar de algumas pessoas que eu já vi fazerem isso, de ter esse preconceito, porque eu tinha esse preconceito e eu me arrependo. Inclusive, quando eu estava na metade desse livro, eu fiz um vídeo aqui no canal com um dos meus economistas favoritos, dos economistas que me ajudaram no meu desenvolvimento intelectual, e eu coloquei ele. Então, quem diria, né? Como as coisas mudam. E eu não tenho vergonha disso, porque eu acho que um dos principais pontos da vida intelectual é você estar aberto a mudar de opinião, né? Se você não está aberto a ver que o que você estava achando, que uma visão que você tinha estava equivocada, você está fazendo a coisa do jeito errado, né? Bom, basicamente é isso. Eu gostaria de pedir que você que assistiu o vídeo até aqui quiser ajudar o canal e for comprar esse livro, né? Eu peço para que você compre pelo nosso link da Amazon, porque eu ganho uma pequena comissão, você não vai ter nenhum custo adicional e você vai estar me ajudando a ter mais tempo para preparar conteúdos para vocês, assim como eu já venho preparando conteúdos semanais, animações, resenhas como essa, né, história de grandes economistas, e também tem uns produtos do Economia para Iniciantes que vão estar na descrição aqui do vídeo, se você quiser dar uma olhada. A gente também em breve vai estar abrindo um site, então você que está vendo esse vídeo um pouco mais para frente, vai ter um link na descrição para você estar conhecendo o nosso site. E eu realmente peço que você compartilhe esse vídeo, né, com os amigos, etc., para me ajudar, ou compartilhe o canal, porque eu venho sofrendo bastante ataques e eu não ganho nada para fazer isso, faço apenas
para tentar ajudar vocês da melhor forma possível e eu preciso do apoio de vocês para a gente estar conseguindo espalhar essa mensagem para mais pessoas, né? E é isso aí, um forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.